Como as grandes estruturas do passado são avaliadas no século XXI? Nesta série vamos usar a mais avançada tecnologia no planeta para examinar as maravilhas da construção na história. Famosas estruturas no mundo todo descobertas durante séculos por arqueólogos e historiadores. Mas nunca fomos capazes de descobrir todos os seus segredos. Hoje, porém, avanços científicos criaram uma incrível nova tecnologia de laser que pode capturar e explorar estas estruturas de um jeito que nenhum olho humano consegue. Pela primeira vez, poderemos entender alguns dos mais antigos mistérios do mundo da engenharia. Desta vez, os nossos exploradores estão indo para Petra. Olha só. Sim, Isso é incrível. super claro. Nossa. Para revelar como seus monumentos foram escavados nas montanhas. Revelar a empolgante ambição dos arquitetos da cidade. E descobrir um segredo que esta construção tem guardado há séculos. Para Petra, isso é um assunto extremamente revolucionário. Com a tecnologia de escaneamento do tempo, vamos revelar quão bons os engenheiros do passado realmente eram. Mistérios da arquitetura. Petra. Esta é Petra. Uma incrível cidade antiga escavada no arenito da encosta de uma montanha. Cercada por deserto, Petra está localizada a sudoeste da Jordânia, perto de sua fronteira com Israel. Petra significa rocha ou pedra. É uma palavra grega. Não sabemos exatamente quando esta cidade foi construída, porque sabemos muito pouco sobre as pessoas que viveram aqui. Viemos a Petra para descobrir mais sobre o lugar e as pessoas que a construíram há mais de 2000 anos. Os arqueólogos ainda têm muitas perguntas sobre o local, e nós vamos nos focar em 3. Como a maior construção de Petra, um monastério, foi construída? Que segredos estão enterrados sob o seu vasto pátio? E o que o centro de Petra pode nos contar sobre a ambição dos seus arquitetos e construtores? Hoje temos a tecnologia que nos permite responder essas perguntas. Avanços científicos recentes nos permitem ter um equipamento portátil para viajar pelo mundo e acessar esses lugares incríveis. E também potente o bastante para explorar a profundeza de seus segredos estruturais. O Laser Scanner Móvel. Pulsos de luz incidem no objeto, que os reflete para ser mapeado com incrível precisão. O que está guardado nesta pequena caixa dá aos nossos especialistas superpoderes virtuais. Ela coleta mais de 1 bilhão de medidas para formar o que é conhecido como nuvens de pontos, nos oferecendo uma incrível perspectiva em 3D, dando-nos a habilidade de captar estruturas de milhões de toneladas, levá-las aonde quiser, usar estes dados para tirar medidas com extrema precisão, para resgatar o passado e nos ajudar a elucidar seus mistérios guardados. Porém, a verdadeira chave para a tecnologia está na interpretação destes dados. E os estamos vendo por meio dos olhos de um dos melhores engenheiros estruturais do mundo, Steve Burrows. Um mestre do mundo da construção moderna, Steve criou estruturas expressivas como o estádio de Pequim Ninho do Pássaro, o Allianz Arena de Munique e o estádio de Etihad de Manchester. Ele está liderando uma equipe de escaneamento numa missão inovadora para descobrir os segredos de Petra. A equipe vai usar esta tecnologia de ponta para investigar uma cidade fundada há mais de 2.300 anos. Construída por um povo conhecido como Nabateu, Petra prosperou como um importante centro de comércio por mais de 500 anos. Sob o domínio romano, ela declinou e no fim foi abandonada. Em 1812, um jovem explorador suíço, Johann Ludwig Burckhardt, fazia uma perigosa jornada pela região no sul da Jordânia. Ele foi o Indiana Jones da época.
Ele ouviu histórias incríveis sobre ruínas escondidas guardadas pelos hostis beduínos. E quando entrou por esse sinuoso corredor de rocha, redescobriu uma civilização esquecida pelo Ocidente há mais de 1000 anos. A primeira construção de Petra que Burkhardt teria visto é o Al-Khazni, ou o Tesouro. O Tesouro é o marco mais reconhecível e famoso pelas muitas aparições em filmes de Hollywood, como Indiana Jones e A Última Cruzada. O Tesouro colocou Petra no mapa para o turista dos dias atuais e se tornou um símbolo, não só para Petra, mas para toda a nação da Jordânia. É realmente magnífico, já vi em filmes, em milhões de fotos, mas é tão genialmente projetado para causar um impacto dramático que faz o coração palpitar. O Tesouro é só uma das centenas de construções que compõem Petra. Esta é uma cidade vasta, extensa, cobrindo no total mais de 250 quilômetros quadrados de deserto. É uma área enorme para Steve e sua equipe estudarem. E esta é a central de sua investigação, a Tech HQ. É aqui que a equipe irá processar e analisar a informação gerada pelos escaneamentos a laser. Contudo, para obter estas surpreendentes imagens, a equipe terá de sair em campo. O primeiro alvo é a maior construção de Petra, e uma das menos compreendidas: o monastério. Para a equipe é uma árdua subida por estreitas trilhas abertas no rochedo e dificultada pelo pesado equipamento de escaneamento que carregam. O único caminho até o topo é por estes 800 e tantos degraus, que ficaram quase lisos durante os séculos e ainda mais agora, porque Petra recebe 500 mil de turistas todo ano. A missão da equipe para descobrir os segredos de Petra vai começar aqui. Meu Deus! Olha o tamanho disso! Que absurdo! Isso é incrível! Com mais de 45 metros de altura, o monastério foi construído há quase 2000 anos e provavelmente projetado como um templo. Como em quase toda Petra, foi escavado na encosta da montanha da Rocha Sólida. Como os pedreiros de Petra realizaram esta incrível obra usando a tecnologia da época tem sido um grande mistério. E Steve quer investigar. Um dos mistérios que estamos tentando resolver é como eles construíram realmente o monastério. Sabemos que a obra foi construída numa peça sólida da montanha, e a pergunta é como eles conseguiram fazer isso. Os especialistas em escaneamento Malcolm Williamson, Kate Simon e Adam Burns, do Centro de Tecnologias Espaciais Avançadas na Universidade de Arkansas, vão ajudá-lo a responder a pergunta. Se você for construir uma estrutura de baixo para cima, do jeito tradicional, vai começar das fundações e colocando uma pedra sobre a outra até chegar no topo. Mas se a montanha já existe, você tem que usar um método diferente. Acreditamos que o método usado foi construir de cima para baixo. Esta construção vizinha, conhecida como túmulo inacabado, mostra que os pedreiros de Petra começaram a trabalhar do topo. E é assim que teriam escavado, de cima para baixo, se a tivessem terminado. A fachada gigantesca do monastério foi terminada, escavada na encosta da montanha. A pergunta é como chegaram lá em cima. Para ter uma visão de especialista, Steve pediu a ajuda de um arqueólogo que vem escavando em Petra há mais de uma década. O Dr. Chris Tuttle, do Centro Americano de Pesquisa Oriental. Chris, qual é o pensamento convencional sobre o jeito que eles construíram isso? Em geral, falam que os pedreiros de algum jeito chegaram ao topo, cortaram uma plataforma simples na largura de toda a fachada e então progressivamente foram removendo essa plataforma simples e trabalharam do topo para baixo. Podemos ver evidência dessa técnica no túmulo inacabado de perto. E qual teria sido o método para chegarem lá no alto? O que se fala em termos de escalada é que eles escalaram até o topo com cordas e depois escavaram essa primeira plataforma. Os pedreiros que arriscaram suas vidas construindo estes extraordinários monumentos eram altamente especialistas.
Mas quem seriam eles? Os arquitetos de Petra eram de uma antiga civilização conhecida como os Nabateus. Além de construírem estruturas surpreendentes, eles também encheram as montanhas ao redor da cidade com túmulos. Há tantos túmulos escavados na rocha neste lugar que durante anos as pessoas assumiram erroneamente que esta era uma cidade dos mortos. Mas o que sabemos realmente sobre estes misteriosos Nabateus, o povo que construiu este lugar? Com que recursos eles construíram monumentos tão elaborados? Este é o deserto de Wadi Rum, no sul da Jordânia. Nos tempos antigos, esta era uma superestrada. Durante milhares de anos, caravanas de camelos como esta teriam cruzado os desertos desta área, carregando produtos valiosos para comercializar, como especiarias, perfumes e seda, vindos de vários lugares, como a Índia e o Extremo Oriente, e de todo o Mediterrâneo. Petra era um importante centro internacional de comércio, que trouxe poder aos Nabateus e riqueza. A riqueza poderia ter sido usada para construir monumentos em grande escala. O que Steve está tentando responder é como os pedreiros nabateus os construíram. Fora do monastério, o laser scanner está trabalhando na construção de uma visão geral do local. E os dados estão sendo enviados para cá, a Tech HQ, onde Kate Simon, da Universidade de Arkansas, iniciou a sua análise. Enquanto a equipe continua o árduo escaneamento da construção, os resultados preliminares estão chegando. E eles veem uma nova possibilidade interessante. Posso olhar aquela parede? Claro que pode. Olha só. Uau, super claro. Que incrível. Como está bem destacado. Isso é só a preliminar? Sim. Ainda melhor do que qualquer coisa que poderíamos fazer com as mãos. Isso é o que queremos ouvir. Podemos medir a distância entre aquela junta ali e aquela ali? Será que dá para medir? Steve notou um intrigante padrão em uma das paredes laterais do monastério. Olha só isso. E as leituras deram uma ideia radical de como ele foi construído. Steve Burrows acha que o escaneamento a laser do monastério de Petra revela uma revolucionária nova teoria sobre a sua construção. Se eu fosse construir isso, eu criaria uma série de degraus gigantes de uns 6 metros de altura. É a mesma altura de uma escada, até lá em cima. E o motivo de eu fazer isso, de criar esses degraus, é que eu vou poder olhar para a face de cada degrau e ter uma boa ideia da qualidade da pedra que eu vou escavar, antes de começar qualquer trabalho. Se não fizer isso, vou ficar preocupado de chegar na metade da obra e encontrar uma grande fratura e ter todo o meu trabalho arruinado. A teoria de Steve é que os pedreiros teriam primeiro cortado uma escadaria na encosta da montanha e depois criaram a fachada do monastério trabalhando do degrau do topo para baixo. Mas testar esta teoria vai exigir novos e mais detalhados escaneamentos a laser. O escaneamento vai nos provar ou não essa hipótese? No momento, quando olhamos para aquela face, o que vemos é muita cor. São os minerais que ligam a areia para criar o arenito. E quando escanearmos isso, vamos eliminar a cor. E acho que o que vamos ver é a escada que irá se destacar e que a veremos bem claramente na face. A teoria dos degraus de Steve vira o pensamento tradicional de ponta-cabeça e Chris fica surpreso. Olha só, isso é incrível. Eu nunca ouvi de alguém essa abordagem de lidar com as duas avaliações do local, a qualidade da pedra e o procedimento de trabalhar de cima para baixo. Intrigado com as marcas de degrau nas leituras preliminares, Steve prepara a equipe de escaneamento para a segunda tarefa: obter mais detalhes das paredes que contornam a fachada do monastério. Vamos escanear aquela parede de frente, assim teremos aquela ali à direita e essa aqui à esquerda. Tá, tudo bem. Entendi. A equipe inicia o processo de escaneamento, se concentrando na fachada do monastério e nas paredes de rocha que a cercam. Esse escaneamento vai levar cerca de 53 minutos e eu estou tentando capturar toda a frente, incluindo as rochas que emergem nos dois lados que não foram escavadas. Kathleen está ali embaixo, adicionando um pouco mais de detalhes em cada parede lateral. Será que as paredes vão revelar os seus segredos?
Com os escaneamentos detalhados do monastério bem encaminhados, Steve está dando uma olhada mais de perto no que está por trás desta magnífica fachada. Chris e eu nos juntamos a ele para olhar por dentro. Olha só para isso. É um belo espaço, não é? Obviamente não tem a grandeza da fachada. É bem menor do que a fachada externa. Muitas pessoas pensam em Petra como no filme do Indiana Jones, um enorme labirinto e um grande espaço cheio de coisas emocionantes acontecendo. Todos esses monumentos só têm a fachada, não há quase nada dentro. Achamos que este salão era uma sala de jantar cerimonial relacionada a um dos cultos, possivelmente o culto de um rei deificado. Isso foi feito talvez para uma estátua. Dá para imaginar a forma de um altar que já esteve aqui um dia. O nome do monastério dos tempos atuais é enganoso. Isto não era um monastério. É mais provável que fosse um templo, um ponto focal para rituais religiosos. E o seu enorme tamanho sugere que teve um papel importante na vida dos residentes de Petra. De volta na Tech HQ, o escaneamento da maior construção de Petra, um monastério, está concluído. A equipe está tentando descobrir como os pedreiros o escavaram na encosta da montanha. Um monumento próximo, inacabado, sugere que os pedreiros trabalharam diretamente na face de uma rocha plana, talvez pendurados perigosamente em cordas. Mas Steve tem outra ideia. A de que eles primeiro escavaram uma escadaria gigante na montanha e gradualmente foram trabalhando para baixo. O que os dados vão revelar? Aí está. Dá um zoom. Incrível. Isso é conhecido como nuvem de pontos. Todas as leituras individuais foram reunidas e os dados foram convertidos em milhões de pontos, construindo um modelo 3D do local do monastério. Quanta informação tem aí? São 340 milhões de pontos e cerca de 20 estações de escaneamento. Então são 20 leituras, todas costuradas juntas. Que absurdo. Essa incrível fachada que estão olhando deixou vocês surpresos pela beleza. E eu estou olhando para essas paredes laterais de pedra, tentando descobrir como eles a construíram. Poderíamos focar mais nessa elevação, em particular nessa parede? Steve acha que as paredes laterais do monastério guardam a chave para provar a sua teoria. Eu estou tentando ver se a face de rocha que existe, na verdade, mostra o método de construção. Estamos olhando para essa parede aqui. Podemos tirar a cor fora? Agora está preto e branco. De repente as coisas começam a pular fora. Bem aqui, quando olhamos para isso, começamos a ver a escadaria. Podemos ver esses degraus por toda a parede. No topo é incrivelmente claro. Olha isso. Os resultados surpreendentes da leitura revelam um contorno previamente invisível de degraus, subindo pela lateral direita da fachada. Estas são as marcas feitas originalmente pelas pessoas que construíram a parede. Se a teoria de Steve estiver correta, deve haver marcas correspondentes na parede oposta. Pode girar isso, Kit, para vermos a parede do lado esquerdo? Perfeito. Um pouco de zoom. Está bom. Estão vendo aqui? É, eu tô vendo, com certeza. Em toda a parede há marcas de uma escadaria, certo? Tá bem claro. E aqui também. Estão vendo isso? Incrivelmente, a parede do lado esquerdo mostra as mesmas marcas distintas de degraus. E a informação da nuvem de pontos é tão precisa que podemos unir os pontos de cada parede para ver que elas se alinham perfeitamente, formando degraus continuamente e toda uma escadaria. Esta é uma forte evidência para a teoria dos degraus de Steve. Estamos começando a formar uma imagem aqui. A ideia sobre como esta incrível estrutura foi construída. Se eu fosse supervisor no local 2000 anos atrás, observando do começo ao fim e quisesse acelerar, o que eu teria visto? Se visse meio caminho andado da construção, haveria metade da construção aqui e uma série de degraus de rocha aqui para baixo. Gradualmente, os degraus seriam removidos e mais da construção seria revelada. É como tirar a cortina de toda a construção. O monastério revelou alguns de seus segredos para o escaneamento a laser, mas a próxima tarefa da equipe está numa escala totalmente diferente. A próxima tarefa é o terraço sul no centro da cidade de Petra, completo com um templo
jardins e mercado. Em vez de terem sido escavadas na rocha como muitos monumentos de Petra, essas são estruturas tradicionalmente construídas, feitas de pedras e argamassa. Steve Burrows espera que um escaneamento 3D de laser vá decodificar seus segredos. Petra é certamente um dos mais famosos locais do patrimônio mundial. E o que mais impressiona assim que você chega aqui é como ela é vasta, é como um quebra-cabeça gigante. E para os arqueólogos tentarem fazer sentido disto, a tarefa é gigantesca. O Terraço Sul é uma vasta área e a equipe começa a trabalhar montando os lasers scanners para capturar todo o local. Esse é um ótimo lugar para montar o scanner de longo alcance. Temos um ótimo ponto de observação. Quer a melhor vista do dia, não é? Pode ser, vamos começar. Esta incrível tecnologia é capaz de captar detalhes complexos a curta distância, mas também capturar grande quantidade de dados de uma enorme área. Ideal para construir uma imagem de como uma cidade se situa dentro da paisagem. Fui conhecer Lien Bedal, que vem escavando o Terraço Sul há 15 anos e fez descobertas realmente notáveis. Durante anos, esta área foi considerada como ser parte do mercado, mas Lien encontrou evidências de uma gigantesca piscina feita pelo homem. Esta é a piscina. É enorme. Sim, Quase tamanho olímpico? é quase do tamanho de uma piscina olímpica. E qual teria sido a profundidade? São 2,5 metros de profundidade, 43 metros de largura e 22 metros de comprimento. É muita água. É impressionante ter esta grande quantidade de água no deserto. Lien fez outra descoberta. A piscina tinha um jardim. Como descobriu que isto era uma área de piscina e de jardim, em vez de um mercado? Primeiro começamos a descobrir algumas das estruturas monumentais da piscina e de cimento hidráulico, nos contando que isto era algo para a água. Então percebemos que este terraço aberto e plano, que era considerado um mercado, era mais parecido com um jardim. Evidências de cimento à prova d'água contou a Lien que esta área deve ter sido uma piscina. E com jardins o cercando, este deve ter sido um ponto focal de lazer e de relaxamento para os residentes de Petra. Este era um jardim de prazer, um lugar onde as pessoas vinham para descansar, comer uvas e figos e se divertir. Era Las Vegas da época. Ou da área. Sim, essa é uma boa comparação. No deserto, este era um oásis urbano. O Terraço Sul está no centro da cidade de Petra e está situada num lado de uma longa rua de colunas. Ele pode ser livremente dividido em 4 seções: o grande complexo do templo, o jardim, o complexo da piscina, o mercado médio e o mercado superior. Construir todo este complexo teria sido uma tarefa gigantesca. Os arqueólogos ainda não têm certeza se foi construído ao longo de muitas gerações ou de uma só vez, num enorme e ambicioso projeto de planejamento urbano. Pela primeira vez, todo o Terraço Sul será escaneado com lasers, numa tentativa de solucionar esse mistério. Vamos fazer isso examinando o procedimento. Sabemos que os pedreiros, ao longo do tempo, tinham um orgulho do seu trabalho e deixavam a própria marca, sua personalidade nas paredes que construíam. Assim, examinando as impressões digitais, poderemos saber se foram exatamente os mesmos pedreiros que construíram essa parede ou se foram outros. E dessa simples peça de evidência, poderemos dizer se essas paredes foram construídas ao mesmo tempo. Devido à enorme escala do local, Lien poderia levar mais anos de trabalho em campo para obter respostas. Mas usando o laser scanner de última geração, Steve espera pegar um atalho. Seu plano é examinar 2 paredes diferentes de partes diferentes do Terraço Sul. Ao longo do tempo, as frentes dessas paredes ruíram, revelando sua estrutura interior. Se as paredes foram construídas por várias gerações, suas estruturas internas possivelmente serão diferentes, como se tivessem sido construídas por diferentes pedreiros, cada um com sua própria técnica de construção. Porém, se as 2 paredes foram construídas ao mesmo tempo, é possível que suas estruturas internas sejam idênticas. Steve está particularmente interessado nessa parede aqui. Vamos comparar essa parede que está no mercado superior e examinar o procedimento e a argamassa e os diferentes tamanhos das pedras.
Enquanto Caitlin e Adam cuidam do escaneamento, Steve e Lien vão olhar de perto uma das paredes que estarão escaneando. Esta parede é um dos meus bebês. É a parede mais preservada no sítio, com muitos metros de comprimento e altura. Estou ansiosa para saber o que o escaneamento pode nos dizer. Quando escanearmos isso, poderemos dizer se as duas paredes são as mesmas. Se forem as mesmas, é porque foram provavelmente construídas pelos mesmos pedreiros ao mesmo tempo. Entretanto, se forem diferentes, provavelmente foram construídas em épocas diferentes. Vamos examinar o procedimento e os blocos, o jeito como foram assentados e verificar as similaridades. Podemos obter uma impressão digital dos construtores e descobrir se elas foram construídas juntas ou não. De volta na Tech HQ, as primeiras leituras do Terraço Sul estão chegando. Mas poderão elas responder à pergunta de Steve sobre o complexo ter sido construído ao mesmo tempo e revelar a escala e a ambição do povo nabateu de empreender projetos de vastas construções? Temos aqui duas partes da parede dos fundos. Essa está na área da piscina e essa no mercado superior. Estão a cerca de 150 metros de distância, cerca de 450 pés. Mas podemos colocá-las lado a lado. Essa é a face original da parede, a face pronta. Essa é a rocha por trás. Estamos interessados nessa faixa do meio, que está dentro do coração da parede. E se examinarmos essa área aqui, no mercado superior, temos muito pouco da face original. Tudo isso está dentro do coração da parede, com a rocha em cima. Vamos comparar essa peça no coração dessa parede com essa peça aqui, no coração dessa outra parede. Steve espera determinar que as paredes foram construídas ao mesmo tempo e pelas mesmas pessoas. Vamos imaginar que essas paredes foram construídas em épocas diferentes. Você descobriria que os pedreiros que construíram isso não poderiam ver dentro dessa parede. Eles não tinham ideia do que havia ali dentro. Mas se foram construídas ao mesmo tempo, eles poderiam ter usado exatamente as mesmas técnicas, e isso é o que conseguimos. O tamanho dos blocos é o mesmo. Isso tem cerca de 45 centímetros de comprimento. O procedimento é o mesmo e as similaridades entre as duas é simplesmente incrível. Contudo, dentro das paredes há consistência na construção. Na área da piscina, bem como no mercado superior, a 152 metros de distância. Isso me leva a concluir que os pedreiros que construíram isso são as mesmas pessoas. Essas paredes foram construídas na mesma época. Essas leituras detalhadas apoiam a ideia de que as paredes das construções do Terraço Sul foram construídas pelas mesmas pessoas e ao mesmo tempo. Tornamos o seu trabalho realmente fácil. Como arqueóloga. Presumo que para obter respostas como estas de importantes estruturas, você levaria anos e anos de escavações difíceis. Trabalho de base é difícil, é empoeirado, é quente. E de repente podemos revelar tudo isto e esta incrível quantidade de informação. Com todos estes dados coletados, vocês me pouparam pelo menos uma vida inteira. As leituras sugerem fortemente que o Terraço Sul era um colossal projeto arquitetônico, concebido e realizado como parte de um único grande plano. Todo o centro de uma cidade, projetado e construído de uma vez, num ambiente desértico desafiador com forte evidência da ambição dos arquitetos de pedra. Mas para os arqueólogos que trabalham aqui, as respostas nem sempre são fáceis. Eles mal arranharam a superfície deste sítio vasto e esparramado. Eu não estava preparado para a escala de Petra. É enorme, não é? Ela vai continuando sem parar. É verdade, e o Patrimônio Histórico Mundial de Petra tem cerca de 264 quilômetros quadrados. O centro da cidade que estamos vendo agora tem cerca de 6 quilômetros quadrados, e dentro dessa área escavamos talvez 1%, cerca de 1%. Isso é trabalho por uma vida toda. Muitas e muitas vidas de trabalho. Com isso em mente, Steve voltou a atenção de novo para o monastério. E como grande parte de Petra, o monastério foi só parcialmente explorado. Escavações custam muito e consomem tempo, e com recursos limitados, os arqueólogos ainda não conseguiram investigar totalmente Petra. Steve está imaginando que outros segredos o escaneamento poderia revelar. Ele está particularmente curioso sobre o que estaria enterrado debaixo das areias do deserto de frente para a construção. Ele pediu à doutora Eileen Ernenwan, da Universidade de Arkansas, para investigar. E ela está intrigada com uma possível escadaria desaparecida. Podemos ver na direção daquela entrada ali? Nós podemos ver o alto de uma possível escadaria. Sim.
Essa escadaria deve continuar para baixo. Deve estar enterrada indo naquela direção. Acha então que o nível térreo em que estamos é mais alto do que originalmente teria sido? Sim. Durante alguns milhares de anos, houve construção em cima de construção. Pode existir todo um mundo debaixo disso. Sim. Possivelmente de coisas empolgantes. Sim, exatamente. A equipe trouxe tecnologia de escaneamento que pode ver abaixo da superfície. Radar penetrante de solo, ou GPR. O monastério nunca foi escaneado desse jeito. Isto oferece a fantástica oportunidade de revelar alguns de seus segredos escondidos. O que a Kate está fazendo? Ela parece uma novata com um cortador de grama. Kate está indo e vindo num padrão de grade. Está seguindo linhas retas, ida e volta, para coletar dados ao longo de cada centímetro do solo. O radar penetrante do solo funciona disparando ondas de rádio dentro do solo que bate em estruturas e volta. E elas são detectadas por um receptor. Objetos em diferentes profundidades e feitos de materiais diferentes refletem as ondas de rádio de forma diferente, permitindo ao receptor GPR construir uma imagem do que está acontecendo debaixo da superfície. Qual é a diferença entre GPR e o radar que a maioria das pessoas conhecem? Isso detectaria um avião, por exemplo? A tecnologia é a mesma, exceto pela frequência diferente. Quando observa aviões no céu, você emite pulsos de onda de rádio no céu, que refletem no avião e voltam. Estamos fazendo a mesma coisa no solo, só que estamos usando um comprimento de onda muito mais curto, uma frequência mais alta. Enquanto Aileen e Kate continuam na busca pela escadaria desaparecida, voltei para baixo da montanha para descobrir mais sobre um sítio que recentemente revelou seus segredos subterrâneos. Um dos achados mais notáveis foi feito aqui, debaixo do tesouro. O tesouro ficou famoso por sua aparição em Indiana Jones e a Última Cruzada. E é a joia na coroa arquitetônica de Petra. O arqueólogo Dr. Suleiman Farajat liderava a equipe que fez a surpreendente descoberta. Espero que ele me leve para ver mais de perto. O nível de perícia é quase impossível de acreditar. É tão perfeito e algumas das partes decorativas em particular parece que foram escavadas ontem. Parecem novas. E não se vê nenhum erro, você não vê nenhum. Foi claramente construído para causar efeito dramático, para mostrar a riqueza e o poder dos nabateus, mas teria outra função. Alguns dizem que é um túmulo, outros que é um templo. Em 2003, nós conduzimos uma investigação aqui e tivemos a sua resposta. Convido você para entrar lá comigo para ver. Podemos ir ver? Sim. Maravilha. Durante séculos, os habitantes locais acreditavam que os faraós do Egito escondiam seus tesouros dentro deste monumento primorosamente escavado. Mas ninguém sabia para que servia até Suleiman explorar debaixo dele. Meu Deus, isso é incrível! Vamos para o segundo túmulo, o principal. Lá em cima? Sim. Sua escavação revelou uma série de túmulos subterrâneos intocados durante séculos. Minha nossa, olha isso. Você pode ver que é um túmulo grande para uma pessoa. E o local da sepultura é ali. Havia um corpo lá? Havia. Quando entrou pela primeira vez aqui, o que viu de verdade? O que havia ao redor? Encontramos um crânio ali. Encontraram um corpo? Sim. Sério? Sim. E aqui temos estes buracos em que se colocavam as oferendas. As pessoas que vinham aqui para visitar os túmulos traziam algumas oferendas para os deuses. E as colocavam aqui? Sim, as colocavam aí. Suleiman fez uma descoberta surpreendente. Os objetos que encontrou dentro do túmulo permitiu que datasse o tesouro no reinado de um dos mais importantes reis de Petra, Aretas IV. Talvez os corpos no túmulo fossem de sua família e ele construiu o tesouro para homenageá-los. A ideia de encontrar um túmulo intocado é emocionante. Mas, sendo um arqueólogo, encontrar um túmulo intocado num local tão icônico deve ser o cálice sagrado da arqueologia, com certeza. Como se sentiu ao entrar aqui pela primeira vez? Eu fiquei surpreso e maravilhado.
Porque encontrei alguma coisa muito importante para a humanidade. Eu tinha solucionado um grande problema para os arqueólogos e para os turistas que vêm visitar Petra. Há mais para se descobrir aqui? Há mais outros mistérios? É claro. Imagine que no futuro, se escavarmos todo o pátio aqui, vamos encontrar mais coisas. A incrível descoberta de Suleiman nos ofereceu uma pista provocante para o que pode estar debaixo do monastério. A escadaria desaparecida poderá nos levar a um túmulo escondido ou outra coisa igualmente emocionante? O escaneamento com GPS de Aileen e Kate pode ter as respostas e os primeiros resultados já estão chegando. Com mais de uma década de experiência pesquisando o monastério, Chris está ajudando a entender as leituras. Estou muito ansioso para ver esses dados. O que eu vejo é completamente diferente e inesperado. O escaneamento com GPR permitiu à equipe procurar debaixo da areia estruturas e outros detalhes que não são vistos há mais de 1000 anos. É extraordinário. Os dados são apresentados em fatias horizontais em várias profundidades subterrâneas. Elas parecem bolhas imperfeitas, mas estas imagens contêm evidências inestimáveis para Chris interpretar. Não dá para pedir melhores dados do GPR em termos de clareza. Mas a chave para entender os dados do GPR vai surgir com a fusão das leituras do laser, para criar uma imagem do monastério que nunca foi vista antes. É a primeira vez que estou vendo essas duas tecnologias em paralelo. E a quantidade de informação que as duas juntas estão nos oferecendo é simplesmente surpreendente. É extremamente revolucionário para Petra. Os resultados finais do escaneamento não chegam rapidamente como queremos. De volta à Tech HQ, a equipe se reuniu para ver os resultados do escaneamento do monastério. Kate fundiu os dois tipos diferentes de dados. O escaneamento a laser, que construiu uma imagem acima do solo, e radar penetrante de solo, que permitiu a equipe examinar abaixo da superfície. A habilidade de Chris como arqueólogo vai ajudar Steve e eu para os resultados fazerem sentido. Eu estou muito ansioso para ver os dados do radar penetrante de solo. Finalmente vamos poder ver debaixo da superfície desta área, fora do monastério. É bem empolgante. Já temos alguma coisa? Temos. Nossa primeira imagem é abaixo da superfície. Isso está posicionado com precisão no plano? É exatamente a área coberta? É. As leituras do laser e do GPR foram combinadas sem emendas para produzir uma imagem nunca vista antes do sítio do monastério. Com o seu conhecimento de perito, Chris começa a decodificá-la. É muito, muito emocionante. Vamos começar pelo topo. Isso é uma surpresa. Esta pedra exposta que vimos na frente da entrada hoje. Sempre assumimos que ela fosse o alicerce da escadaria, que haveria degraus em cima dela. Os especialistas sempre assumiram que a escadaria descendente do monastério seria em linha reta. Mas as leituras do GPR de 50 centímetros abaixo da superfície mostraram algo que contradiz essa teoria. As manchas escuras no escaneamento são evidências de estruturas que se desviaram do caminho esperado. À medida que descemos aqui, notamos como a sombra desta linha vira naquela direção. E isso é uma surpresa, porque todos sempre assumiram que a via de acesso para este monumento teria sido perpendicular. Parece que está acontecendo alguma coisa a um ângulo levando para o sudoeste. E o que existe no sudoeste? É lá que os degraus originais, a via processional da cidade, surgem. Em vez de virem descendo do monastério em linha reta, as leituras do GPR mostram que a escadaria desaparecida faz uma curva na direção da via principal usada para vir da cidade. É um resultado inesperado. Mas tudo está para ficar mais surpreendente quando a equipe examina mais profundamente no subsolo. As leituras do GPR estão revelando os segredos do subsolo da maior construção de Petra, o monastério. E Chris tem outra surpresa para a equipe. Vamos ver outra imagem que vai nos mostrar outro meio metro abaixo da superfície. E é realmente empolgante, quase revolucionário. E pode nos fazer repensar muita coisa sobre como este espaço foi usado na antiguidade. Kate, poderia nos levar para baixo mais 50 centímetros?
A próxima fatia mostra uma imagem horizontal, 1 metro abaixo da superfície. É aqui onde fica mais emocionante e onde eu vejo o verdadeiro valor dos dados do GPR. Aqui, vemos de novo o nosso ângulo indo na direção sudoeste. O que é fascinante é que existe outro ângulo na direção nordeste. Parece que se separam. É realmente interessante. Este conjunto de dados do GPR mostra a escadaria desaparecida indo numa segunda direção. Isso é totalmente surpreendente. Estamos vendo a possibilidade de 2 vias processionais que vêm dessas direções para a fachada. É muito empolgante. Os dados apoiam a ideia de que 2 vias levam para o monastério, e parece combinar perfeitamente com a forma do terreno. Cada uma dessas ramificações leva organicamente para um ponto de acesso normal nesta praça. É surpreendente. Os dados do GPR estão pagando dividendos. E tem uma última e grande surpresa para nós. Uma mancha enorme e escura embaixo da imagem. Parece que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas com alguma coisa no centro. Em oposição à incrível fachada do monastério, há evidência de outra imensa estrutura, similar em escala ao monastério, com 6 colunas. Seria enorme. Se olhar em termos de diâmetro, seria gigantesco. Essa é uma estrutura imensa, não apenas algumas colunas. É muito grande para não ter sido descoberta antes. Essa é uma descoberta incrível. É incrível. Embora seja preciso uma escavação completa para descobrir mais evidências sobre o que existe exatamente debaixo dessas areias, o número de colunas e as dimensões gerais nos permite supor como isso era antes. E baseado nas evidências das leituras do nosso GPR, esta seria a aparência do complexo do monastério em seu apogeu há 2000 anos. 2 escadarias em curva da direita e da esquerda que se juntam ao entrar na magnífica fachada do monastério. E de frente ao monastério, uma imensa estrutura aberta com 6 colunas gigantes, talvez apoiando um teto circular. Possivelmente um templo cerimonial ou espaço de rituais. Nossos achados sugerem que o monastério era um centro de veneração, um ponto focal imensamente importante para a cidade de Petra e as pessoas que viviam aqui. Ninguém nunca pensou nisso, mas se este for o caso, qual a importância desta descoberta na história de Petra? É imensa, imensa. Porque não existe nenhuma outra fachada como esta. É a única fachada que não é um túmulo. Na verdade, não existe nada para fazer uma comparação. Esta é uma descoberta inovadora. Tudo o que aprendermos com isso vai mudar o como entendemos o uso de terrenos ritualísticos. E a apenas 45 centímetros abaixo da superfície está uma incrível nova descoberta. Não sei como você vai resistir para chegar lá. Eu estaria correndo para entrar lá. Os nossos laser scanners e a equipe de especialistas de Steve lançaram uma nova luz sobre a antiga cidade desértica de Petra, revelando como os pedreiros da cidade teriam escavado monumentos gigantes das faces de pura rocha. E como o vasto terraço sul parece ser uma parte única de planejamento urbano. Evidências de uma imensa estrutura nova na frente de um dos marcos mais famosos de Petra ofereceram um vislumbre emocionante do que ainda resta para ser descoberto aqui. E para arqueólogos como Chris, os achados incríveis da equipe poderiam ser o começo de um novo período emocionante